dia. Bom dia. Ok, ontem tivemos aí um tempo bom, muito agradável. E mais uma vez sou agradecido aí ao pastor Valdir, sua família e toda a igreja aí pelo convite, por esta honra de poder servir aos irmãos com a palavra de Deus. Olha, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Eu me senti um pouco lá no Rio Grande do Sul, né? Quando vi o irmão tocando ali, o irmão Jonatas falou acordeon, né? É isso. Eu vou falar como no Rio Grande, né? Uma gaita bem chucra, né? Então, que bom, né? Sempre continue os irmãos usando aqueles dons que Deus tem lhe confiado. Eles servem para a edificação do corpo de Cristo. Isso é maravilhoso. O pastor já nos apresentou, né? Em 2008 viemos para Pinhais para estudar no seminário e consegui terminar o seminário em 2017 e Deus acabou nos orientando a ficarmos aqui em Pinhais, Igreja Batista Vitória. Mais uma vez trago abraço da igreja a vocês. E essas questões das tecnologias, pastor, elas são boas, eu gosto. Só que acontecem isso, né? Semana passada tivemos conferência de aniversário lá da Igreja Vitória. Então, bem pertinho, essa semana já aqui da igreja de vocês. Que maravilha pela fidelidade de Deus. Nós podemos reconhecer. E o nosso projetor fica em cima, quem já foi lá viu que ele fica pendurado lá em cima. O pastor estava pregando lá e a lâmpada já estava nos últimos minutos de vida, estourou a lâmpada lá em cima, deu um estouro daqueles grandes assim, né? A gente pensou, eu pensei que o pastor tivesse quebrado o púlpito, né? Outros pensaram, estava saindo fogo do púlpito mesmo, né? Tem o fogo do céu? Fogo do céu. E bem, foi no primeiro dia da conferência, né? No sábado à noite, né? Mas Deus, Ele sempre está nos abençoando de qualquer forma. E foi maravilhoso, né? E espero que o Senhor Deus esteja abençoando grandemente a sua vida. Na verdade, sempre Deus quer nos abençoar. A questão é se nós aceitamos ou não seus conselhos, sua palavra, suas admoestações. Ontem eu falei sobre fidelidade em meio a uma crise quem falou aqui? Não valia, né? Nem o pastor Valdir vale, mas eu vi mais alguém, irmã Lidiane falando, ok, mas os irmãos que estiveram ontem aqui eu sei que lembram. E hoje eu quero falar fidelidade em meio a uma crise na família. Então, pastor, conforme o combinado, até meio-dia vai. Ok. Pastor Valdir ontem perguntou se eu já havia comido carne de capivara, né? Eu nunca comia carne de capivara, mas eu fiquei imaginando, né? Uma costela de capivara assim no chão, assim, né? Um churrascão assim no chão, né? Muito bem, mas eu ouvi falar que é boa a carne de capivara, muito boa essa carne. Ok, Gênesis capítulo 45. Irmãos, este é um texto muito conhecido, uma história verídica, muito conhecida, a história de José. Então, ainda nessa mensagem, eu estarei usando dois textos no mesmo capítulo, como ontem. 45, Gênesis 45, eu lerei do 1 até o 15. Tá? Mas hoje à noite será um texto apenas. Eu vou fazer o seguinte, vou pedir então eu vou ler o primeiro, e daí eu vou pedir que você não dê muito tempo, que você já lê em seguida. Vamos ler até o 15, você me ajude daí
Então eu leio o primeiro, você já em seguida lê o segundo, a terceira pessoa. Não espere muito, já leio para nós ganharmos tempo. Diante do apelo do irmão, José não pôde se conter, e na presença de todos os homens de seu séquito bradou: fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou junto dele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também os da casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se, então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para constituir a sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, e sim o Senhor de toda a terra, como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim. Tu, teus filhos, os filhos dos teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa, e tudo o que tens. Vejo que vossos olhos veem os olhos de meu irmão Benjamim. É a minha boca que vos fala. E fazei saber a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tendes visto. E apressai-vos a trazer de meu pai para cá. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Muito bem, eu agradeço a sua ajuda na leitura. Esse texto aqui ele é bem conhecido, essa história aqui é muito conhecida, a história de José. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra lida, tua palavra que fala aos nossos corações, é viva, é válida para os dias de hoje, como foi antigamente e sempre será, é eterna. Peço que o Senhor continue falando aos nossos corações, nos encorajando a mudarmos naquelas áreas da vida que precisamos, a seguirmos a tua palavra conforme a tua vontade, a proclamarmos a tua palavra às pessoas que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus que eu peço que o Senhor abençoe a esta igreja. Amém. Amém. Fidelidade em meio a uma crise na família ou familiar. E pode ser uma crise na família de sangue, como aconteceu aqui com José, mas também uma crise na família espiritual, uma crise com a família, minha família, na igreja, da igreja. Hoje vivemos um momento onde grupos que não são grupos crentes, né, grupos evangélicos, mas são grupos que existem em todo o mundo, que agem de forma contrária à palavra de Deus e que têm propagado seus princípios, têm propagado sua maneira de viver, e eles têm procurado propagar isso nas escolas, nas empresas,
tem procurado de alguma forma entrar nas famílias. Inclusive, eles têm procurado entrar nas famílias cristãs e dentro da igreja, e eles têm um dos objetivos, focos dele, isso é bem claro, é a destruição da família e a destruição da igreja. São aqueles grupos que tentam destruir toda a forma de família, tentam ensinar as ideologias de gênero, as questões que não só terceiro sexo, né, não só homem e mulher, e assim por diante, perversões que existem. E nós precisamos pregar o Evangelho a essas pessoas. E quando a Bíblia fala em combater isso, às vezes nós entendemos combater com um combate, mesmo uma batalha, uma guerra, assim, né? Mas o nosso combate, muitas vezes, ele é, algumas vezes, através da oração, um combate silencioso, através de um testemunho. E nós precisamos falar do Evangelho com respeito a essas pessoas, para que o Espírito Santo possa usar nossas vidas como ferramentas e continuar propagando o Evangelho tanto para essas pessoas como para aquelas que estão recebendo toda essa carga, todos esses princípios, e crianças que estão crescendo e aprendendo, sendo doutrinadas, que família não existe desta forma tradicional, que a forma tradicional deve ser deixada para trás, para a tradição. Mas a palavra de Deus é atual. Então isso tem trazido conflitos para as famílias e tem trazido conflitos dentro das igrejas. E nós precisamos saber lidar com tudo isso. Uma coisa é certa: a Bíblia fala que o inferno não prevalecerá, né, sobre a igreja. Que Cristo um dia virá buscar a sua igreja. E quando ele voltar, ele virá para julgar todos os rebeldes e ele vai iniciar o seu reino milenar. Então, nós podemos sim sofrer nesse mundo diante desses grupos. Mas o objetivo que eles têm, eles nunca irão alcançar, que é destruir a igreja. Porque Cristo já profetizou isso, já disse claro. Lembra ontem quando Cristo disse para Pedro: Pedro, você vai fraquejar na fé e vai me negar. E Pedro: não, que isso? E ele aconteceu. Cristo já disse: a igreja vai prevalecer, vai ficar de pé. Mas quem é a igreja? Nós, reunidos. Lembra que ontem até fiz uma pequena crítica sobre o movimento da igreja virtual, ou até dos desigrejados. Isso não existe na Bíblia. A igreja somos nós, reunidos, para aprender da palavra de Deus, para sermos edificados pela palavra de Deus e para edificar uns aos outros, porque os dons que Deus dá para a sua igreja é com o objetivo de edificar a igreja, não somente a igreja. Então nós fazemos isso e proclamamos a palavra de Deus às pessoas ao nosso redor. Eu tenho o costume de todo culto à noite lá em Vitória, ao final do culto, sempre eu digo: olha, grave a palavra de Deus no seu coração, pratique ela durante a semana e passe adiante a palavra de Deus a outras pessoas. Todos os cultos eu faço isso por já 4 anos, né? Os irmãos, eles sabem que eu vou terminar com essas 3 palavras o culto lá. E eu não me canso de fazer isso, porque nós precisamos fazer isso, guardar a palavra de Deus gravada em nossos corações. Quer dizer o quê? Na nossa mente. Nós precisamos praticar aquilo que nós aprendemos no sábado, os jovens, no domingo de manhã na escola dominical e domingo à noite. E precisamos passar à frente tudo aquilo que aprendemos semanalmente. Então, esta narrativa faz parte de uma longa história familiar. A família de José, com seus 10 irmãos, por parte de pai, mais seu irmão Benjamim, por parte de pai e mãe, seu pai Jacó, sua mãe Raquel e as demais esposas de Jacó.
Então, além de ser uma longa história familiar, é uma família grande. E você deve estar pensando, peraí, 10 irmãos por parte de pai só, e um irmão, Benjamim, por parte de pai e mãe, e Jacó e Raquel, seus pais, mais Jacó com outras esposas que ele tinha. Como assim? Né? Estava errado, realmente. Mas essa era a família a qual José participava. Era uma família grande, uma família que apresentava dificuldades, mas parece que a maior crise ficou reservada para José e também para o seu pai Jacó. Eu tenho esse costume de falar que quando um homem e uma mulher se unem, são dois pecadores se unindo. Então imagina, eu sozinho já é difícil porque sou um pecador. Imagina, eu vou me unir com outra pessoa que também é pecadora, né? Uma família de pecado ao quadrado. Eu sempre digo, né? Tenho feito alguns aconselhamentos pré-nupciais e tenho explicado isso para os casais. E como o pastor Valdir já disse, a Fran e o Cid já sabem disso, né? Acontece. E depois, quando então esse casal, fruto deles filhos, é mais um pecadorzinho que nasce lá e vai crescendo, um pecadorzinho, ou 2 ou 3. Então uma família cheia de pecadores. Se todos chegam à salvação, é uma família de pecadores salvos. Agora você imagina, quando você está sozinho, você não tem conflitos entre você mesmo, interpessoais? Já aconteceu várias vezes. Agora imagina quando eu estou com outra pessoa. Haverão conflitos. É fato que eu sou pecador. É fato que a outra pessoa é pecadora. É fato que haverão conflitos. A questão é se sim ou não. Não é essa a questão. A questão é um fato. Isso acontecerá. Agora, a questão é como que eu resolverei esses conflitos. Da forma que o Senhor ensina na sua palavra ou da forma que o mundo ensina? Então, imagina uma família. Pecadores vivendo juntos. Haverão algumas crises familiares. Provavelmente você já passou por isso. Ou está passando, ou irá passar por alguma crise familiar. Então isso é um fato. Mas se você é um filho de Deus, o Senhor deseja preservar sua família e transformar qualquer crise em bênção. Isso nós podemos enxergar na família de José, na vida de José. Todos aqui conhecem a história de José? Todos conhecem? Amém. Então vocês sabem qual foi o final da vida dele, né? O resultado, bênção. Não só a igreja não será destruída pelos oponentes, mas também a família de Deus, ela é a base da igreja e da sociedade. Para uma igreja não ser destruída, a família não deve ser destruída. Então Deus vai preservar a família também. Agora um dia não existirá mais a família, esposo, esposa e filhos. Na eternidade isso não acontecerá mais. Agora nós temos. Então o Senhor Deus deseja preservar a família. Mesmo que nós passamos por crises, mesmo que nós tenhamos conflitos, o Senhor Deus deseja. Você alguma vez já disse para Deus: Senhor, eu quero fazer a tua vontade? Senhor, me ensina a tua vontade. Qual é a tua vontade, Senhor Deus, para a minha vida? E geralmente, né, quando pensamos assim, nós pensamos em coisas extraordinárias. A tua vontade, Deus, é me enviar lá para a África e eu evangelizar o continente africano inteiro? Algo muito difícil, nem David Livingstone conseguiu, né? Ele conseguiu boa parte da África, um missionário inglês. Mas
tem coisas que nós nem precisamos ir a Deus em oração, é só ler a Bíblia. Muitos pastores e missionários têm um chamado, né, de Deus, mas existiu uma missionária, esqueci o primeiro nome dela, Miller, Sophie Miller. Ela pregou aos índios na Venezuela, Colômbia, depois desceu ao Brasil, tudo pelos rios. E depois que ela estava aposentada, por causa de sua idade, já voltou para os Estados Unidos, uma revista evangélica foi entrevistar ela, e nessa entrevista uma das perguntas era: como foi o seu chamado? Não é assim com você também? Como é o teu testemunho de salvação? Você que é salvo tem que ter um testemunho de salvação, né? Se não tem um testemunho de salvação, há dúvidas, né, da sua salvação. Mas nós temos, não, eu coloquei a fé em Cristo, foi assim, dessa forma. E é interessante isso, cada um tem uma forma diferente aqui que Deus tem agido. E geralmente também, um certo padrão, vamos colocar assim, missionários que são chamados de pastores, missionários têm um chamado específico, como que foi, uma mensagem assim em diante. E ele perguntou para ela, né, como foi o chamado da senhora? Ela disse: eu não tive um chamado assim específico, eu estava lendo a Bíblia e lá dizia que eu tinha que pregar, eu fui pregar. Estava lendo Marcos 16:15, estava lendo, né, Mateus, o último capítulo e outros versículos, e fui convencida pelo Espírito Santo, eu preciso ir pregar o Evangelho, então eu vou pregar nesse local. Então, interessante o testemunho dela. E o que eu quero dizer com isto é, irmãos, tem coisas que você não precisa ficar um mês em oração para saber a vontade de Deus. É só pegar a sua Bíblia, abrir e ler, que está lá abertamente. E uma das coisas é sobre a família, sobre a preservação da família. Então provavelmente você já passou, passará ou está passando por alguma crise familiar. Isso é um fato, se você é um filho de Deus. Mas Ele deseja preservar a sua família e transformar qualquer crise em bênção. Veja ali agora, ó, você está no 45, veja o capítulo 15, o versículo 20. Nós vamos ler mais lá, mas veja só aquele versículo lá, um pouquinho adiante, ali, 50:20. Olha o que José fala aos seus irmãos: o mal que tinhas a intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje diante de nossos olhos, salvar a vida de um povo numeroso. Então este sempre é o desejo do Senhor Deus. Ele sempre deseja o nosso bem, Ele sempre deseja o seu bem. Então não é por esse motivo que eu vou sair por aí entrando em conflito com todo mundo, entrando em conflito de qualquer jeito com minha esposa, meu esposo, cônjuge, os filhos e assim por diante, ou na igreja. Não é essa a questão. A questão é que por sermos pecadores haverão esses conflitos. E a questão é que se eu responder corretamente, Deus irá usar todas essas questões para a bênção, como José reconheceu. José foi. É claro que José aqui não é o santo, né? Vamos colocar assim. Ele teve sua parcela de culpa, ele teve muito orgulho, né? Quando ele recebia de Deus as visões, ele... eu recebi uma visão de Deus, vocês não. E a visão que eu recebi era esta, né? Eu serei o cara, né? E vocês abaixo de mim. Então ele agiu com orgulho. Jacó, o pai de José, também tinha lá o seu filho predileto e parece que fazia questão de mostrar isso aos outros, provocava a ira dos outros filhos, os ciúmes dos outros filhos. E os seus irmãos, eles também agiram errado e muito errado. Deixaram com que os ciúmes prevalecessem sobre a vida deles. Então o que eles fizeram? Tomaram José. Lembra que eles colocaram lá
fundo de um poço. Alguém queria, um dos irmãos queria matar ele, o outro não, vamos vender ele, vamos matar. Vamos pegar ali sangue e pelos de animal e dizer que ele foi devorado, né? E daí passou uma carruagem ali de mercadores escravos, venderam ele foi parar como escravo na casa de um homem chamado Potifar, lá no Egito. E lá também ele foi tentado pela mulher daquele homem, e ele não cedeu, ele agiu justamente e foi injustamente condenado, parou na prisão, e assim continua a história de José, até que ele decifra por Deus algumas visões lá de alguns homens na prisão, vem diante do rei do Egito, e José acaba como o segundo maior do Egito. A nação do Egito naquela época era como os Estados Unidos hoje no mundo, né? Eram os top, né? E de repente eu posso pensar, mas se é para passar todo esse sacrifício para depois ter aquilo, então eu quero. Mas José não sabia. E essa é uma motivação errada. E é uma motivação que nós temos a tendência de ter. Se é para passar por esses sacrifícios, então eu vou fazer os sacrifícios. Eu creio que o pastor Valdir ele sempre prega para que a igreja sempre faça a sua devocional em casa, os irmãos. Sempre eu creio que o pastor Valdir esteja pregando para que a igreja venha aos cultos. E com certeza ele deve está pregando outras questões que a Bíblia ensina. E eu creio que a maioria de nós, se fôssemos para ganhar algo deste mundo, nós participaríamos de todos os cultos. Não, se é para ganhar aquilo, eu vou ganhar uma Ferrari, né? Sei lá, eu vou participar de todos os cultos, aí sim. Mas para ouvir a palavra de Deus, ou para ajudar a igreja de Deus a se fortalecer, tem interesse nisso, né? Mas se é para Deus me dar tal coisa, então eu vou fazer devocionais todos os dias, 3 vezes por dia, uma de manhã, uma de meio-dia, uma à noite, né? Porque eu quero garantir. É uma motivação pecaminosa, é uma motivação errada, agir dessa forma. E José ele não sabia, Deus sabia, José não. E José foi sempre fiel a Deus. Eu olho para José como um exemplo, o meu exemplo, porque ele foi fiel a Deus em todos os momentos difíceis de sua vida. Como filhos de Deus, nós não devemos aderir à cultura secular com respeito à família, como disse no início. Nós devemos viver a cultura bíblica em relação à família. Alguém já leu o livro de Levítico? Pode baixar sua mão. É fácil? Eu deixo a minha aqui. É complicado ali. São várias leis que se referem a uma cultura judaica. Todas aquelas leis que Deus estava dando para Israel no livro de Levítico, o livro de Levítico se dá ali no pé do Monte Sinai, quando Deus havia falado para Israel, para Moisés, né, faça um tabernáculo assim assado, e quando ficou pronto o tabernáculo, Deus disse para o povo, agora que o tabernáculo está pronto, eu vou ensinar para vocês, eu vou dizer para vocês como que eu quero que vocês usem o tabernáculo. E essas são as leis que eu estou dando para o povo que está indo com o tabernáculo lá para Israel, para a terra de Canaã, terra que emana leite e mel. E Deus dá várias leis ali. São tantas que eu não lembro, que eu quero lembrar de alguma específica, mas tem algumas leis que parecem não haver sentido. Principalmente com relação a alguns animais puros e impuros. Por que não pode comer aquele animal?
em si. Esse eu até entendo, mas esse aqui, eu não lembro agora, né? Mas se você ler lá, ele fala. E muitas das leis que Deus dava a Israel tinham um objetivo sério. Deus queria que vocês são meu povo. Como meu povo, eu quero que vocês sejam diferentes dos outros. Só isto. Eu quero que vocês tenham práticas diferentes, ações diferentes, além de existirem coisas santas e puras, coisas santas e coisas que não eram santas. Sim, existia isso. Também existiam algumas coisas que, por exemplo, no nosso meio, hoje em dia, mas pastor, isso é pecado? Já não perguntaram para o senhor, isso é pecado? E eu sei como pastor, eu também aconteceu, vai acontecer. A gente não pode forçar as coisas e dizer, é pecado, se a Bíblia diz que não é. Não, não é pecado. Então, pastor, mas não é uma questão de pecado ou não isso, irmão ou irmã. A questão é de vivemos uma cultura divina. Vivemos diferentes. Deus quer isso de nós, como sempre quis Israel. É esta a questão. É somente esta a questão. E é por esse motivo que muitas igrejas hoje em dia estão aderindo à cultura do mundo. Pastor, mas eu vim vestido dessa forma, é pecado? A Bíblia só ensina que precisa ser moderado, não devo ser sensual, as mulheres, né? Mas com essa roupa não é pecado e nem estou sendo sensual, não. Mas nós temos esse costume assim, dessa forma, essas músicas, esta maneira, a igreja assim, porque nós queremos ser diferentes também nas práticas com o mundo, e Deus ensina isso na sua palavra. E a família precisa fazer isso, ser uma família cristã realmente. E como família cristã nós seremos aquela família quadrada, antiquada. Mas essa é a cultura que Deus quer que nós sigamos, como igreja e família. Deus desejava isso em Israel. Não, eu quero que vocês façam isso, não comam aquilo. Não porque aquilo em si é impuro, mas quando eu digo que é impuro, daí vira impuro. Deus está falando isso, não é impuro. Mas agora que eu estou dizendo que é impuro, a minha palavra agora está dizendo que se você fizer é errado, é pecado. Mas é que eu quero que vocês ajam assim para vocês agirem diferente dos povos ao redor de vocês. Eu quero que vocês sejam diferentes. E é isso que Deus quer de nós. Mas o que nós forçamos em nossas vidas? Qual é a pressão que nós recebemos? Ser iguais. E qual é a nossa tendência? Eu quero ser parecido com eles. Principalmente, né, para jovens. Eu ainda sou jovem, mas fui mais jovem ainda, né? E é a nossa tendência, não é só para os jovens, também os adultos. Nós sofremos essa pressão e a nossa tendência carnal é sermos parecidos com eles. Mas Deus quer que nós sejamos diferentes. Então, é da vontade de Deus que as famílias superem qualquer crise. Uma família ideal não é aquela que aparenta não ter problemas, mas aquela que soluciona suas crises seguindo as instruções de Deus. Então vamos ver aqui algumas, essa questão de crise familiar e solução da crise por seguir as instruções de Deus na vida de José. Primeiramente, José reconhece a família que Deus lhe deu. Versículos 1 até os 5, nós já lemos ali, né? José, então, ele passou por grandes tribulações em sua vida. Ele foi ameaçado de morte, foi vendido para ser escravo, foi acusado, preso injustamente. E tudo o que ele passou, precisou passar sozinho. Sem pai, sem mãe, sem irmãos, sem amigos, ele tinha apenas o consolo de Deus, o que era suficiente. Mas você tem ainda o seu pai, a sua mãe? Que bênção! Eu tenho os meus ainda, moro lá em Caxias do Sul, não são salvos ainda, mas tem. Você tem irmãos ou irmãs? Que bênção! Mas você tem irmãos em Cristo Jesus que você pode contar aqui na igreja? Que bênção! Você tem um pastor que está disposto a orar, cuidar de você, dar
bons conselhos, que bênção. Porque José não tinha nada disso. E mesmo assim ele se manteve fiel. Então eu vejo que José, eu fui muito mais infiel a Deus do que José. Porque eu tendo tudo isso, ainda pequei. E José, não. Tudo isso que José passou na sua vida, nem foi por causa dos seus erros, das suas decisões erradas. Nós não costumamos falar assim, ó, tal pessoa, tal jovem, está passando por aquilo porque tomou decisões erradas. Com José nem foi isso. Foi porque os seus irmãos venderam ele para mercadores de escravos. Ele acabou no Egito. Depois veio uma grande fome sobre a terra. Lá em Pinhais está ficou 1 ano e pouco, né? Com a crise hídrica. Aqui ainda vocês têm. Já faz um mês que está. Eu prefiro ficar sem luz do que sem água. E está tendo lá agora uma crise. A pandemia, outra crise. Lá então teve uma fome sobre a terra. Deus sabia disso. Então os irmãos de José foram enviados pelo seu pai Jacó até o Egito para comprar mantimentos. E Jacó, ele se entristeceu muito com a morte de José. Depois veio Benjamim, né? E ele se alegrou novamente. Agora os seus irmãos vão lá. Você pode ler toda a história, é cumprida a história aqui. Eles chegam lá e José reconhece eles. Eles ainda não reconhecem José. Houve uma transformação em José, também de visual por causa da cultura, né? Na segunda vez que eles estavam lá, foram buscar mantimentos, José convida eles para a sua casa. E né, as coisas estavam um pouco diferentes, um pouco esquisitas, né? E agora, aquele momento era a hora de acertar as contas com seus irmãos. E José gostaria de ficar a sós com eles para resolver a questão. Era a hora de ter privacidade com sua família. Ai, né? Agora, eu lembro quando minhas filhas eram pequenas, né? Elas ficam, quando eu falo assim, elas já ficam arrepiadas, né? Será que ele vai contar alguma coisa? Mas eu só conto coisas boas, né? E eu chamava alguma delas e ela, agora já era, é o momento que é a minha hora escura da minha vida, né? O meu vale da sombra da morte, né? Meu pai vai querer acertar as contas comigo. Mas nem sempre era assim. E era esse o momento com José, mas os irmãos dele nem sabiam quem era José. Só que José, em prantos, se dá a conhecer a seus irmãos, os quais estavam assustados. Suas mentes os culpavam, eles estavam diante de seu juiz. Mas José, com um coração amoroso e perdoador, procura animar seus corações, pede para que ele se aproxime dele e pede para que eles não se entristeçam. Ele também pede para seus irmãos olharem para a bondade e os planos de Deus. Olha que maravilha! Agora eu posso me revelar, eu sou José, aquele que vocês maltrataram. E agora vocês vão pagar. E não foi isso que aconteceu. Ele age amorosamente e como um homem perdoador. Ele diz, eu sou José. Ele nem fala aquele que vocês maltrataram, eles sabiam. E vocês são minha família. Isso é maravilhoso, né? Eu não sei se você... quarta-feira o irmão pregou lá na igreja, vamos lá da igreja, deu a devocional, ele diz, olha, quando eu entro naquela porta lá, eu tenho meu mundo lá fora, lá, não que ele separa isso, nós não devemos separar, mas ele tem, todos nós temos nosso dia a dia corrido, na sua empresa, na sua faculdade, na escola, no trabalho, né? E assim, cada um na sua área. Nós temos a semana corrida, aquele dia corrido. Ele diz, quando eu entro por aquela porta, eu sinto aqui é o meu lugar, esta é minha família. Você pode dizer isso também? Aqui eu vou ouvir hinos, cantar, vou falar com a minha família, com meus irmãos. Que bênção que você tem isso. A maioria não tem. O Wiersbe escreveu o seguinte, o teólogo Wiersbe:
Deus prevaleceu sobre a atitude cheia de ódio dos irmãos e sobre seus atos cruéis e operou de modo a fazer com que tudo cooperasse para o bem deles. Os irmãos de José eram responsáveis pelos sofrimentos de José, mas a atitude de José nos serve de estímulo para reconhecer a bondosa soberania de Deus nas questões da vida, sejam familiares ou outras questões, e confiar nas suas promessas, mesmo que a vida seja sombria. Quando nós reconhecemos que foi Deus que nos deu as pessoas que estão ao nosso redor e em nossas vidas, fica mais fácil resolver qualquer crise de forma a honrar o nome de Deus. Outro teólogo, Constable, disse que feliz é o homem cujos olhos estão abertos para ver a mão de Deus nos acontecimentos do dia a dia, pois para ele a vida sempre possui uma alegria e glória maravilhosas e verdadeiras. Então somente uma percepção dos caminhos de Deus pode levar um crente a ser gracioso, perdoador e amoroso, em vez de amargo e vingativo. José ele não focava na crueldade de seus irmãos, mas na bondade de Deus. José aceitou tudo em sua vida como vontade de Deus e por fim ele experimentou as bênçãos de Deus. Alguém disse que a reconciliação é possível quando há perdão, e o perdão é possível quando há reconhecimento da soberania de Deus. José reconhece a vontade de Deus em sua vida. Nós já lemos ali dos versículos 6 ao 15. Então ele reconhece a família que Deus lhe deu e reconhece a vontade de Deus em sua vida. Então no versículo 8, José reconhece que foi Deus quem havia levado para o Egito. Porque ele diz lá, portanto não fostes vós que me mandaste para o Egito, mas sim Deus que me enviaste para lá. Olha o que José nos ensina. É Deus que tem me enviado para esta família. É Deus quem tem me enviado para essa igreja. Então, Deus quer usar a minha vida para ser uma bênção para esta família. Deus quer usar a minha vida para ser uma bênção para esta igreja. Deus quer usar a minha vida para ser uma bênção para os colegas de trabalho, nesse trabalho que eu estou, ou na faculdade. Quando reconhecemos que nossas vidas estão sob o controle total de Deus, fica mais fácil vivermos com um coração perdoador. Somos fáceis para perdoar qualquer crise que acontece entre familiares, amigos e na igreja. Mesmo nas dificuldades, mesmo nas desgraças, mesmo nas falhas, quando conseguimos perceber a permissão de Deus e os cuidados dele, fica mais fácil não vivermos com um coração revoltoso e vingativo. Fica mais fácil viver a vida de maneira feliz por saber que está vivendo dentro da vontade de Deus. Agora imagina, se José tivesse um coração amargo. Quando ele visse seus irmãos, primeiramente ele passou todos aqueles anos com um coração amargo, magoado, e os seus irmãos estavam lá na terra deles, lá de boa. Sabe que o perdão, ele faz muito, uma bênção maior para aquele que foi ofendido do que para o ofensor? Sabia disso? Porque se eu não perdoo, eu vou ficar anos com o coração amargo, magoado, cada vez que eu enxergo aquela pessoa, ou pessoas parecidas com aquela pessoa, ou pessoas que fizeram ou fazem a mesma coisa que aquela pessoa fez, o meu coração fica amargo, eu fico com raiva. E isto vai destruindo a minha vida até a própria saúde física. E por anos eu fico assim. Mas se eu perdoo, eu vou lembrar assim do que aconteceu. Só que eu não tenho mais aquele peso, aquela amargura, aquela mágoa no meu coração. Quando eu vejo aquela pessoa, ou outras parecidas, ou que fazem a mesma coisa, estou tranquilo. Eu já até perdoei. Quando eu enxergar aquela pessoa, ou ela vir um dia conversar comigo, já está perdoado. E José, aconteceu isso. O perdão não aconteceu de José quando ele viu seus irmãos. O perdão aconteceu bem antes. Então a questão é que passaremos por crises familiares e pessoais. O que importa é como irei agir perante tais crises. Quando reconhecemos que é da vontade de Deus que passamos pelo que passamos, fica mais fácil perdoar, igual José. Agora, não é fácil aceitar a vontade de Deus em nossas vidas, para passarmos por dificuldades, por problemas.
a nossa tendência é de achar sempre um culpado, né? Um bode expiatório. Às vezes nós mesmos pensamos que não presta para nada. Eu não valho nada. E sim, nós, de certa forma, tudo que nós somos é por causa da graça de Deus em nossas vidas. Mas essa mesma atitude que José teve, nós precisamos ter. E essa mesma atitude nosso Senhor Jesus teve para conosco também. Ele foi desprezado, ele foi humilhado, envergonhado, preso e morto injustamente numa cruz. Ao terceiro dia ressuscitou para dar perdão a todo aquele que se achega a ele. Ele nos trata com amor, doçura, perdão, carinho, paciência, seriedade, bondade. Assim também nós devemos agir para com o nosso próximo, sejam nossos familiares de sangue, sejam nossos familiares espirituais em Cristo Jesus. E por último, José reconhece a bondade de Deus em sua vida. Depois de muito tempo, Jacó faleceu, seus irmãos, os irmãos de José, ainda tinham um pressentimento de que José se vingaria deles. Mas José era um homem com um coração verdadeiro perante Deus. Muitas vezes a falta de perdão está em quem recebe perdão. José havia perdoado seus irmãos verdadeiramente, mas eles ainda desconfiavam. José já tinha perdoado. E assim às vezes é com pessoas também. Pastor, será que Deus me perdoa mesmo? Tem pessoas que não confiam no perdão de Deus. Isso acontece. É o que estava acontecendo com os irmãos de José. Ah, será que ele perdoou mesmo? Será que agora que o pai morreu eles não vão? Ele não vai se vingar agora? Para não dar tristeza ao pai, né? Por que eles desconfiavam que José estava simulando? E você pode ler depois, eu não vou ler agora, por causa do tempo. Nós já lemos 50-20, você pode ler ali do 15 ao 21, né? São poucos versículos. Nós já lemos o 20 ali, né? Que diz: o mal que tinhas a intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje diante de nossos olhos, salvar a vida de um povo numeroso. Pastor, vai ter o segundo sinal? Ou... Não. Ah, ok. Já estou terminando. Então, mesmo na segunda vez, José, os irmãos de José desconfiavam que ele iria se vingar. E olha o que José fala: o mal que vocês tinham planejado para mim, Deus planejou em bem. Então assim, tem esse versículo em mente. Friedman disse que a sequência de decepções que causaram tantos sofrimentos a essa família finalmente chega ao fim, quando José opta por não se vingar de seus irmãos. Então lembre-se sempre desse versículo, Gênesis 50-20, porque todo o mal que pessoas podem planejar para nós, ou por querer ou sem querer, todo o mal que o mundo pode estar planejando contra a família cristã e contra a igreja, o Senhor Deus vai transformar em bem, porque Ele é um Deus bondoso com nossas vidas. Amém? Amém. Pastor Rogério.